Noite, caros alunos. Aqui eu estou retomando um pouquinho a última aula, que a gente vai dar início a essa questão da aula, né? E vamos retomar um pouco aquele slide, né, que ficou um pouco complicado, certo? É muito difícil de ser entendido, mas nós vamos tentar fazer uma junção, né, de uma explicação, talvez por falta de experiência prática, né, me faz isso. Então, aqui nós falamos passado do diagnóstico das infecções bacterianas, né? Depois, a importância de fazer o diagnóstico precoce, né, até com os primeiros sintomas, e para evitar tipo de doenças mais coisa, principalmente, né, doenças maléficas que podem até matar, né? Aí vem se tem o sintoma da infecção pulmonar, né, fazer a biópsia, a meningite e a hanseníase. Então, pegar uma amostra de diagnóstico de laboratório bem adequado, foi o que eu tinha falado com vocês, né? Aqui vem a qualidade do diagnóstico, como coletar, né? Vamos ver como fazer a coleta. Aqui nesse desenho, quando é aqui da coluna, né? Vai tirar um líquido, né? Desse processo aqui. E assim, a coloração, né? Então, essa coloração é interessante a gente saber, porque isso aí vai dar um baseamento para vocês, né? Como seria essa coloração? Seria interessante que a gente tivesse um laboratório, por isso que eu queria que vocês fossem no laboratório, porque essas coisas precisam ser feita no laboratório para poder a gente tentar explicar com mais precisão, mas infelizmente não foi possível. Então aí vem a coleção dos inícios, né, que vai fazendo a coleta, né? Aí você depois vem toda o diagnóstico da tuberculose, que é do hanseníase, né? Você tem que ver que a coloração é diferente da coloração de gram positivo e gram negativo. E aqui vem os outros que a gente, o cultivo do isolamento das colônias, né? Como foi? Então pega, né, a amostra e vai tirando, né, fazendo as colônias, né? E vocês viram lá, né, aquela questão da morfologia, de como é feito as bactérias, né? Bom, eu queria poder explicar melhor para vocês, mas assim, eu acho bom, né, que assim tem um professor que é já da área mesmo, né? Apesar que eu tenho biologia, mas assim, eu nunca trabalhei em laboratórios, então assim para mim fica mais difícil explicar. Então eu peguei um professor, né, lá, o professor tá explicando da bioaula, se pode, ele está explicando muito bem, eu achei interessante que ele realmente está explicando essas questões bem mesmo. Então, assim, eu vou emendar o vídeo e a gente vai ter uma noção de como é, né, feito o processo de gram positivo e gram negativo, tá bom? Então, a gente vai fazendo isso e depois a gente vai continuando para poder vocês entenderem melhor, certo? Eu vou botar emendando, ok? Nessa videoaula a gente vai comentar um pouco sobre a técnica de coloração de grão, certo? Bom, a coloração de grão é uma técnica, né, desenvolvida em 1884 pelo bacteriologista Hans Christian Gram. E assim, gente, o principal objetivo dessa técnica é fazer a diferenciação de bactérias gram positivas em bactérias gram negativas. Muita gente pensa que através da coloração de grão a gente vai conseguir emitir um diagnóstico, dizer qual bactéria está causando determinada doença. Mas na verdade isso não é possível. A gente não consegue diagnosticar uma doença exclusivamente através da coloração de grão. Não é possível isso. A gente faz primeiramente a coloração de grão, né, para diferenciar, para saber se a bactéria é gram positiva ou gram negativa. A gente consegue também identificar o formato dessa bactéria. A gente consegue saber se é um coco, se é um bacilo, né, se é um streptococcus, se é um staphylococcus, para depois
a gente fazer outras provas para identificar realmente qual é a bactéria que está causando determinada doença. Então, a coloração de Gram é apenas uma técnica que auxilia no diagnóstico de uma doença bacteriana. Ela não vai definir qual é aquela bactéria, qual é aquela doença, certo? Sendo que o principal objetivo é classificar as bactérias em gram-positivas e gram-negativas. Assim como também a gente consegue identificar o formato daquelas bactérias. E o principal componente da bactéria relacionado com a coloração de Gram é a parede celular. No caso, a gente lembra que a parede celular das bactérias é composta por peptídeo-glicano, que é um carboidrato. As bactérias gram-positivas, a gente tem aqui a membrana plasmática, né, uma bicamada fosfolipídica. Temos aqui esse espaço que a gente chama de espaço periplasmático e aqui a parede celular. No caso, as gram-positivas, a gente vê que ela tem várias camadas de peptídeo-glicano. Essa é a parede celular das gram-positivas. Já as gram-negativas, a gente tem aqui de novo membrana plasmática, temos aqui o espaço periplasmático e apenas uma camada de peptídeo-glicano. E externamente ao peptídeo-glicano, a gente tem aqui uma membrana de lipopolissacarídeos, certo? É uma parede celular mais complexa. Então, a coloração de Gram está relacionada com a parede celular dessas bactérias. A gram-positiva tem várias camadas de peptídeo-glicano, enquanto a gram-negativa tem uma camada de peptídeo-glicano e externamente tem ali uma camada de lipopolissacarídeos. Então, vamos ver agora como é que essa técnica ela é realizada. Antes de tudo, a gente tem que fazer o preparo da lâmina. A gente vai colocar um material biológico na lâmina, fixar esse material nessa lâmina com o auxílio do bico de Bunsen, para depois iniciar a coloração. A coloração é dividida em 4 etapas. Na primeira etapa, a gente vai adicionar um corante na lâmina que a gente chama de cristal violeta. A gente adiciona o cristal violeta e aguarda 1 minuto. Esse 1 minuto é o tempo em que a parede celular absorve esse corante. Quando adiciona o cristal violeta, todas as bactérias vão se corar com essa coloração de violeta a azul. Passou 1 minuto, a gente vai retirar o excesso de corante com um pouquinho de água, um fio de água. Retirei o excesso, a gente vai agora para a segunda etapa. A gente adiciona agora Lugol ou iodo e aguarda 1 minuto. Esse reagente ele vai auxiliar na fixação do primeiro corante, certo? Passou 1 minuto, eu vou para a terceira etapa. Eu vou fazer uma lavagem com álcool. Presta atenção, gente. Essa lavagem com álcool vai descorar as bactérias gram-negativas. Lembra aqui que eu adicionei o cristal violeta, eu corei todas as bactérias de violeta. Quando eu adiciono o álcool na terceira etapa, eu vou descorar as bactérias gram-negativas. Por quê? Deixa eu voltar aqui. A gente vê aqui que as bactérias gram-negativas, além do peptídeo-glicano, elas vão ter a camada externa de lipopolissacarídeos. Quando eu adiciono o álcool, vai ser removido essa camada de lipopolissacarídeos. E aí elas vão ficar descoradas. As bactérias gram-positivas não vão ser afetadas porque o peptídeo-glicano já absorveu o primeiro corante, que é o cristal violeta. Então as bactérias gram-negativas ficam descoradas. E aí a gente tem aqui bactérias gram-positivas em azul e bactérias gram-negativas sem coloração. E para finalizar, a gente vai adicionar um corante de uma coloração diferente para corar as bactérias gram-negativas. Esse corante pode ser a safranina ou a fucsina, que é um corante rosa. Feito isso, eu aguardo 30 segundos e levo para visualizar no microscópio. E está aqui. Bactérias gram-positivas coradas em azul e bactérias gram-negativas coradas em rosa. A gente consegue ver aqui em azul cocos, né? Eu sei que são cocos porque a gente consegue ver o formato da bactéria e eu sei que são gram-positivos.
E aqui, né, bacilos gram-negativos. Agora, qual é a bactéria? Não sei dizer qual é. Eu vou ter que fazer agora provas bioquímicas para permitir a identificação dessas bactérias. Ah, um detalhe importante. Nessa coloração são utilizados apenas 2 corantes, que é o cristal violeta e a safranina ou fucsina. Lugol ou iodo, que a gente utiliza aqui na segunda etapa, não é corante, é apenas um reagente que auxilia na fixação do primeiro corante. Mas de corante mesmo são só 2: cristal violeta, aqui no início, e safranina ou fucsina aqui no final, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê por aí. Algo curioso acontece quando passa.